Estou felicíssima estar mais uma vez aqui, conversando com vocês, trazendo pessoas incríveis que fazem uma grande diferença no nosso dia a dia, porque tem uma experiência de vida, um conhecimento, uma tecnologia que muitas vezes a gente desejaria até ter mais acesso, infelizmente, ou por uma razão ou outra, nós não temos. Mas nós trouxemos hoje uma cientista, pesquisadora e escritora. Ela já esteve aqui no programa, a doutora Maria Pereda. Como vai, doutora? Tudo bem? Beth? Obrigada pelo convite novamente. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente é que agradece. Eu vou até dizer que a doutora Maria Pereda é formada em Química e doutorada em Farmacologia pela Unicamp. E autora de série de livros de ficção científica, mistério, suspense, ação, O Sol Negro e O Sol Negro, Retorno das Sociedades Secretas do Vril. O Sol Negro, a Cidade Secreta do Vril, está em andamento. É o terceiro agora está em andamento. Esses dois já estão lançados. Já, né? Perfeito. Bom, e nós vamos falar sobre um assunto que eu tenho certeza que interessa também a vocês, e muito, uma visão científica da possibilidade de vida extraterrestre. Você pode até não acreditar em extraterrestres, mas saiba que existe muita gente no mundo que acredita com total convicção na existência de vida fora da Terra. Uma pesquisa feita pela Reuters em 22 países mostrou que 1 em cada 5 pessoas acredita na existência de extraterrestres. Em países como a Índia, a China, por exemplo, 40% das pessoas pesquisadas afirmaram que não somente creem na existência de extraterrestres, mas que têm certeza de que eles já estão entre nós, disfarçados de seres humanos. É o que nós vamos ver agora com a doutora Maria Pereda, especialista no assunto. Bom, doutora, a gente pode já começar falando com uma primeira pergunta. Quem somos nós e o que estamos fazendo aqui e para onde vamos? Essa pergunta é essencial para tudo na vida. Eu já vou responder. Eu acho que uma coisa boa para falar é que existem cientistas que sempre questionaram essa questão de se existem ou não extraterrestres. Um grupo muito grande hoje está envolvido em afirmar que sim, buscando evidências. As evidências existem para todos os lados. E alguns usaram uma forma mais suave de colocar a situação, como foi o grande astrônomo da NASA, o Carl Sagan, né? Que ele disse várias frases muito interessantes. Ele questionava da seguinte forma: se não existe vida fora da Terra, então o universo é um desperdício de espaço, né? É porque tudo esse espaço só para nós, né? E o que é mais assustador, dizia ele? A ideia de extraterrestres em mundos estranhos ou a ideia de que em todo esse imenso universo nós estamos sozinhos? Eu achava ele engraçadinho nessas frases, né? E a outra, que ele falava que a ciência não é só compatível com a espiritualidade, ela é uma profunda fonte de espiritualidade. E você vê que existem cientistas que têm os dois pontos já olhando para outros lados. E o Carl Sagan pertencia mais aos anos 80, né? Como 70, 80... do filmes, Cosmos, né? Isso. E hoje a coisa está um pouquinho mais forte. E várias evidências, porque tem a questão de, até o Edgar Mitchell, que é da Apollo 14, o astronauta Apollo 14, onde ele afirma, e louco ele não é, tem vários vídeos dele no YouTube que podem ser encontrados, entre tantas outras personalidades já famosas, até o primeiro-ministro do Canadá, eles afirmando que tiveram encontros com extraterrestres. Edgar Mitchell disse: eu estive presenciei extraterrestres da Lua, né? Mas quem não acredita em extraterrestre pode se chamar que ele é uma pessoa mal informada. Pois é, um astronauta extremamente, digamos, coerente em tudo que ele fala. E claro que existe uma liberação para uma ordem de que as informações possam sair aos poucos para o público em geral, para não criar um pânico, né?
Então, essa questão de quem somos nós hoje está envolvida com todo esse processo. Então, a questão é perfeita. Por quê? Nós, num processo evolutivo, tal qual Charles Darwin sempre colocou, né, a teoria da evolução das espécies, nós estamos num processo de evolução. E o homem hoje não é mais apenas um Homo sapiens. Basta ver as crianças como elas estão. Elas estão nascendo já com um Homo galácticos, né? Elas já estão expandindo. Né? Exato. São incríveis as nossas crianças. Elas são hipersapiens, né? Elas já estão próximas do que é um hipersapiens, que é um super macaco esperto, né? Então, o sapiens ele é um super sapiente, sabe muito. Mas você está dizendo que nós viemos do macaco? É isso? A sua teoria é essa? A teoria é parte do nosso corpo, né? O nosso corpo biológico. O Darwin tinha razão, existe um processo de evolução, né, das espécies. Isso é inegável, porque existem as provas, as evidências científicas de que existe um processo evolutivo, ponto. Tanto que as crianças hoje são quase um hipersapiens, né? As que nascem. A questão é como é que esse processo se fez. Então, ao longo da história da humanidade, nós temos vários registros, por exemplo, nos maias, que eles dizem que várias civilizações existiram avançadas na Terra, que por 4 vezes elas emergiram como grandes civilizações e depois elas foram destruídas. E que nós somos uma 5ª civilização na Terra. Então, a história da humanidade não é exatamente a história que se conta. Nós aprendemos na escola. Exato. Né? A própria Teosofia de Helena Blavatsky, para os teosofistas que estiverem ouvindo, né, essa entrevista de hoje, a Helena Blavatsky também dizia a mesma coisa, né? Rudolf Steiner, também outro teosofista e depois antroposofista bastante conhecido, ele dizia que houveram, sim, 4 civilizações e nós somos a 5ª civilização. É dessa 5ª civilização que especificamente toda a história oficial, na nossa linha de tempo, ela é, digamos, catalogada. Não se conta nada das civilizações anteriores. Antigas, né? Exemplo, quando se fala de Atlântida, parece que é alguma coisa mítica, porque ficou tão perdido no tempo que não se tem como provar que isso existiu, embora... se a gente olha para os egípcios, exemplo, antigos sumérios, nós nos questionamos porque quanto mais atrás no tempo, mais espertos eles eram, e quanto mais próximos ao nosso tempo, a nossa linha de tempo, parece que eles emburreceram. Então, em vez de evoluir, eles regrediram, né? Então, como é que pode? Alguém que tinha conhecimento deu a eles essa informação. Ou veio de civilizações anteriores que já tinham esse conhecimento e se afundaram em eventos. E possivelmente voltaram para os seus planetas de ou, origem. Ou nós somos visitados, como dizem todos os escritos das civilizações religiosos ou míticos de grandes civilizações da história da Terra, desde mitos da Mesoamérica, desde mitos nórdicos, mitos do Oriente Médio, sumerianos, por exemplo, ou até asiáticos, que dizem que haviam seres que vinham do céu e eram entendidos como deuses, né? Seres especiais e que criaram o homem à sua imagem e semelhança, né? Então, a religião depois adaptou isso de uma maneira, né? As grandes religiões abrâmicas, elas adaptaram isso de uma maneira que ficou parecendo que era um Deus, enquanto que outras religiões falam em deuses, até os mitos gregos, né? Os deuses que criavam os seus filhos, os semideuses. Então, dentro da sua jornada, da sua experiência, podemos dizer que nós somos filhos das estrelas? Cientificamente, sim, e isso é uma questão clara, porque nosso material genético não, mas a nossa matéria-prima, ou seja, o carbono, hidrogênio, o oxigênio, toda a matéria-prima que as bases nitrogenadas depois se formaram com o tempo, mas a matéria-prima básica, que são não as moléculas, mas a matéria-prima básica da molécula, que são os átomos. Esse material todo veio das estrelas, da explosão de supernovas. Então, o universo tem, depois, na época do Big Bang, supõe-se que, mapeou-se isso, 13 bilhões e 700 mil anos. As estrelas surgiram 100 milhões de anos depois do Big Bang.
Então, depois desse processo... não existiam estrelas até porque então. Primeiro foi a explosão, um processo de expansão, e depois desse processo de expansão, 100 milhões de anos depois do Big Bang, as primeiras estrelas começaram a surgir. Depois, a vida das estrelas, elas têm também vida e morte, crescimento e morte. As estrelas, quando elas morrem, elas explodem na forma de supernovas, né? Quando uma estrela supernova se despedaça, é o mito hindu, por exemplo, do despedaçamento do Deus, que das suas partes nascem os seus filhos, né? Que bonito. E então, das supernovas, da explosão da supernova, se espalha todo o material, a matéria-prima para a qual os nossos corpos são feitos. O nosso planeta foi, digamos, abastecido com isso. Por isso que existe toda a poesia que se fala, nós somos filhos do pó das estrelas. Que bonito isso, né? Bonito. Agora, o DNA humano é da Terra? Porque alguns pesquisadores chamam o homem de macaco nu e afirmam que os humanos não são da Terra. Isso é ciência. Totalmente. Porque assim, você pega o prêmio Nobel de 1962, se não me engano, que é o Francis Crick, James Watson. Em 57, eles mapearam o formato do DNA e a composição do nosso DNA, a tripla hélice. Ganharam o prêmio Nobel em 1962. O Francis Crick, que não é alguém que também se possa jogar fora ou chamar de louco, ele descobriu o nosso DNA e mapeou, né, a sua conformação com as bases nitrogenadas na ordem certa. Ele disse o seguinte, isso está registrado na história, a chance do nosso DNA ter se formado dessa maneira como ele está formado e carregar essa informação genética da maneira que carrega, ao acaso, porque toda a história da evolução é ao acaso, né? Surgiu espontaneamente, as moléculas se formaram, das moléculas se formaram a matéria, e isso foi tudo uma questão, assim, ao acaso, é o que se diz cientificamente falando, né? Aí ele questionou dizendo assim, seria tão similar a essa formação ao acaso do nosso DNA a você ter um ferro velho e um furacão passar por um ferro velho e depois da destruição do furacão passar pelo ferro velho, você vê um avião a jato montado pelo furacão. Então, ele diz assim, é a mesma probabilidade estatisticamente calculado, matematicamente calculado. Então, o dia que um avião for construído por um furacão que passa por um ferro velho, você vai poder dizer que o seu DNA se formou ao acaso. Então, essa já é uma das contestações, né? E existem livros, como é o caso do macaco nu, do Desmond Morris. O que significa o macaco nu? É porque o homem é o único macaco sem pelo. Então, o Desmond Morris, que é um zoólogo muito famoso, professor, doutor, por sinal, ele publicou um livro junto com outros pesquisadores que publicaram muitos livros semelhantes, né? E ele disse, inclusive um que se chama O Homem Não é da Terra, eles disseram o seguinte, por que o homem é o único macaco nu? Porque na história da evolução das espécies, né, todos os animais se adaptaram aos seus habitats. Então, quando estava mais calor, eles se adaptavam ao habitat, podiam aguentar, suportar o sol, os que não suportavam o sol morriam. Porque o homem se queima ao sol, então, se ele também vive em regiões onde tem muito sol, e ele se queima, né? Aí os animais que moravam, que se desenvolveram em regiões frias, adquiriram mais pelos para se proteger e gordura no corpo. Porque o homem continuou sendo um macaco nu, em meio a regiões insólitas frias, e não adquiriu essa gordura igual um urso, por exemplo, né, o polar, que fica todo gordinho e se protege, hiberna no inverno, e ele tem que continuar caçando no inverno e tudo mais. Porque o homem não seguiu a teoria da evolução, porque nós temos dores seleção nas costas, natural, né? E isso, a dor nas costas é uma questão de não adaptação à gravidade. Porque o homem não se adaptou à gravidade, se a teoria da evolução das espécies de seleção natural, daquele que mais se adapta, diz que o homem, os seres que sobrevivem são os... Né? Exato. Então, existe alguma coisa errada na teoria. Ou a teoria está certa, mas houve uma interseção.
aonde existem artigos publicados, muitos artigos publicados por geneticistas, e eles é que estão gerando a grande diferença, um marco histórico no questionamento de quem somos nós, na verdade, de onde viemos, onde eles dizem o seguinte: não existe como o homem ter passado de um Homo erectus, ou no caso do Neandertal, que foi desaparecido, de um Homo erectus para um Homo sapiens, sem uma interseção misteriosa. Esse é um artigo publicado científico por geneticistas, publicação científica. Uma interseção espiritual. Eles como cientista, num artigo científico, eles têm que tomar cuidado, né? Como cientista, sei disso. Então, o que eles colocam? Houve uma interseção misteriosa que a ciência não pode explicar, pois uma mutação genética, uma sequência de mutações genéticas impossíveis de ocorrer, devido à sequência do nada para lugar nenhum, não poder ser mapeada geneticamente, a menos que genes tivessem sido inseridos por não se sabe aonde, de quando, porque cientista não diz, né, extraterrestre. Eles só dizem assim: uma interseção estranha foi gerada no DNA humano entre espécies para que o Homo sapiens surgisse do além. Porque ele surgiu em várias regiões do planeta, né? E surgiu em paralelo a espécies que ainda estavam existindo. Então, nós podemos dizer que nós somos extraterrestres? Podemos dizer isso mediante a ciência hoje moderna? A ciência hoje tem a seguinte posição: o DNA humano é da Terra, geneticamente falando, em 3%. 3% do seu DNA se correlaciona com as espécies hominídeas viventes e mapeadas e descobertas até hoje. 97% do seu DNA não se correlaciona com as espécies hominídeas viventes na Terra. É uma incógnita. Portanto, antigamente... Então, significa que 3%, vamos dizer, o homem é originário da Terra. Sim. E 97% não se sabe da onde, porque não se correlaciona. Todos juntos e misturados. Nós somos um produto de uma mistura, né? Então, nós somos seres híbridos. Híbridos é quando você mistura várias espécies. Então, vários genes que nos foram colocados são genes que surgiram e não tem explicação para uma mutação estranha, né? A última perguntinha, porque já só temos 2 minutos. Acho que é bom falar do mapeamento genético do genoma, isso é muito importante. O que é esse projeto Genoma? Só para a gente encerrar. Isso é muito importante. Qual a sua importância, né, desse tema? Então, primeiro explica, né, o que é esse genoma. O genoma é toda a informação genética, de maneira bem simples. Sim. É toda a informação de quem você é, seus cromossomas, toda a sua identidade física para você ser montado do jeito que você é o genoma. Então, foi mapeado o genoma humano, né, e de todas as regiões. Então, sabe-se exatamente o que é o homem hoje. Esse projeto Genoma fechou em 2012. Foi um consórcio mundial com todas as melhores universidades do mundo, liderado por um grande cientista geneticista chamado Craig Venter, né, e empresas particulares fizeram isso juntos. E a conclusão final, em 2012, quando o projeto foi fechado, é que 97% do DNA humano, que antigamente era chamado de DNA lixo, porque não se correlacionava com espécies viventes na Terra, então os geneticistas falam assim, DNA lixo, na verdade, quem comanda os seus genes. Então, você é o que você é, porque 97% de um DNA que não se correlaciona com as espécies da Terra é quem manda em você. Puxa, isso é fantástico. Acabou, deixa um contato pra gente. Okay. Eu sei que quem quiser, sim, acho que fica mais fácil conversar comigo pela página do Facebook. É só digitar O Sol Negro, _livro, e me encontra facilmente ali, ou pela página também particular, que é Maria Pereda, mas a página do O Sol Negro, _livro, é onde me acha mais facilmente.
Muitíssimo obrigada. Obrigada. Assim, um prazer imenso estar com você, aprendendo um pouquinho mais, e hoje tive assim, revelações incríveis, saber que só 3% cientificamente falando, cientificamente dos humanos são originários na Terra.